Olá, você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro de toda a semana. E olha, você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Já estou começando dizendo, já no começo do programa. Também esse QR Code aí é só você colocar o seu celular, você vai cair diretamente com a Keila e você tem uma semana de mentoria comigo e mais 10 especialistas lá no Sou Bem Sucedido. É um presente da BMC News para você. Tá bom? E lembrando uma coisa que é muito importante, ser bem-sucedido não é só aquele que tem uma conta recheada no banco, mas é aquele que é feliz em todas as áreas da vida. É por isso que a gente sempre traz um convidado que vem partilhar a sua vida para inspirar, trazer para nós inspirações e dizer que é o seguinte, é possível nós sermos felizes em todas as áreas da vida. E hoje o nosso convidado, esse cara, ele tem, vocês não têm noção de quantos livros ele tem escrito, em quantos idiomas, ele vai contar aqui para vocês, e hoje eu ganhei esse livro aqui fantástico, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dele, mas hoje nós temos aqui como convidado, nada mais, nada menos do que César Romão. César, que alegria tê-lo aqui. Prazer é meu, é uma honra estar aqui, estar de perto aqui ao seu trabalho. Você está de parabéns, tenho acompanhado a sua trajetória aí e obrigado por colaborar também com o universo. César, você é escritor, você é palestrante, já viajou o mundo inteiro levando aí o seu conhecimento, mas a sua história tem um início e ela começa onde, Celso? Olha, eu sempre gostei de escrever, desde garoto, né? Então, praticamente, eu acho que a minha história começou aí. E eu gostava porque eu tinha uma inspiração, era meu avô, Zico Romão, como era conhecido, né? Meu avô era letrista de música sertaneja raiz. Olha. Fez muita letra que ficaram famosas nas vozes de artistas da velha guarda, né? Do sertanejo raiz mesmo. Então, eu sempre vi ele escrever. Estava sentado ali na cadernetinha, a gente discutia, às vezes ele me perguntava alguma coisa, e eu gostava muito daquilo. E aí eu percebi que eu também podia escrever, e comecei escrevendo. Eu comecei a vida como a maioria dos escritores no mundo, né, escrevendo poema, escrevendo poesias. Fiz 3 livros iniciais de poema, poesia, e posteriormente a isso eu lancei um 4º livro que abriu a minha carreira literária para o Brasil e para o mundo. Foi o meu primeiro best-seller, chama-se A Semente de Deus. Esse livro saiu em 1990, conquistou o Brasil, permaneceu nas listas de mais vendidos aqui por muito tempo, tornou-se referência na nossa literatura, é adotado até hoje por muitas organizações e abriu as minhas portas literárias, né, para o mundo. Começou com Portugal, depois Espanha, Itália, o meu segundo maior público hoje. O público italiano se identifica muito com a minha maneira de escrever, talvez até pelo nome também, né? César Romão, né? Cesare Romano, né? Lá. O pessoal me chama pelo nome mesmo na Itália, César Romão. Sim. Mas não falam César, lá é Cesare, né? Mas o Romão eles mantêm, que segundo eles, né, não é isso, mas segundo eles, Romão é um Romão grande e forte. E então hoje, depois desse sucesso com os livros, vieram as palestras, né? Então as pessoas ligavam no escritório e perguntavam: Romão, você escreve só ou fala? Eu falei: não, eu posso falar. E aí começaram a me convidar para falar sobre o livro. Ô César, quando você viu o teu avô escrevendo lá, não deu vontade de escrever música também, não? Eu escrevi muita letra de música, tanto que eu fiz um livro para os artistas de plantão, que estão em busca de compositores, né? Sim. Eu fiz um livro chamado Bilhetes de Amor. Bilhetes de Amor. 80% desse livro já são letras de música. Já estão grafadas, inclusive, é só pegar a letra e colocar a música e sair cantando.
Você sabe, pessoal, outro dia eu tava com ele no outro programa de televisão, né, na Rede Vida, que foi uma alegria. Dunga, um abraço pra você. E a gente encontrou lá o Silvio Brito, não foi? Sim. E aí lá nos bastidores, lá a gente tava conversando que lá na velha guarda, lá tem muita história bacana de muitas composições que foram feitas por experiências de vida, né? Que hoje se perdeu muito disso, né, César? Antigamente tinha a experiência e se escrevia sobre ela, né? Eu me lembro essa fase junto com o Silvio Brito, Mauro Celso, Ed Carlos, a gente se encontrava muito ali na Rua do Orfanato, no escritório do Edmundo Maurício Correia. Sim. José Silva era o empresário da maioria dos artistas dessa fase, né? E o que acontecia? Peninha, meu companheiro de Vila Prudente. A Vila Prudente soltou muito artista bom. Sim. Vila Prudente, Ipiranga, aquela Você região. é daquela região ali? Sou daquela região. E um abraço, Peninha, tô com saudade. E a gente tinha uma experiência, corria, escrevia uma letra. Era assim que funcionava. Sim. Né? Se escrevia uma letra em torno de uma experiência. Isso parou, né? Atualmente, o que acontece? Você escreve uma letra em cima de uma proposta comercial. Sim. Então, isto vende, isto não vende. Sim. Isso toca, isso não toca. Essa avaliação não se tinha nessa fase. Isso vende, isso não vende, isso toca, isso não toca. Então, eu acho que antigamente tinha muito mais coração. Tem uma entrevista do Roberto Carlos, muito interessante, com o Jô Soares. Eu acredito que vocês possam rever essa entrevista. E o Jô pede para ele cantar uma música. E o Roberto fala assim para ele: não, Jô, essa não, é muito triste. Você não sabe o que eu estava sofrendo quando eu fiz essa música. Então, se você pegar, por exemplo, a carreira do Roberto, você vê que é muito em cima de tudo que ele viveu. Sim. Ele tem canções que falam do acidente, ele tem canções que falam da mãe, Então, era assim. Hoje isso se perdeu, você não vê muito isso. É triste isso, né, César? Você não acha que é triste? Porque se perde a oportunidade de se contar histórias, a oportunidade de se dividir histórias, né? E a gente vê que só o lado comercial que tem falado, você vê isso como tristeza, você vê isso como natural, como é que você enxerga isso? Mas eu vejo um lado bom nisso, sabe por quê? O ser humano sempre viveu no seu limite. Sim. Então ele vai até um limite. Depois que ele vê que não tem mais nada daquele limite, ele volta. Sim. Então, se você pegar as duplas sertanejas que começaram nesse modelo, né, vende e toca, você verá que ao longo da carreira dele eles estão voltando. Eles estão voltando a cantar músicas sertanejas raiz. Sim. Toda a dupla hoje ela volta e canta a música sertaneja raiz. Inclusive, essa canção, as músicas raiz reviveram. Meu avô deve estar muito feliz com isso. E eu acredito que ainda isso vai continuar. Quer dizer, nós vamos retomar, já estamos retomando. Sim. Você pega artistas consagrados, duplas consagradíssimas, que todo show tem música raiz. Você acha que é o ciclo da humanidade, de ela dar uma evoluída e depois ela volta para um certo ponto da raiz, ou não? O que você acha? Mais ou menos como aquele jovem que namora uma loira e ele vai namorar todas as loiras do bairro, depois ele descobre que a loira que ele tinha era legal. Né? Então, a humanidade funciona assim, o ser humano funciona assim. Ele vai, depois chega lá no topo e fala: poxa, e agora? É como as empresas, né? As empresas crescem. E depois, qual é a fase? Demite. Então, para que crescer tanto? Para que o tanto? Existe um índice de equilíbrio e eu acredito que o ser humano precisa respeitar esse índice de equilíbrio. Eu tenho muita gente que fala assim para mim: Romão, você escreveu 25 livros. Pô, você tem competência material para escrever 50. Mas eu já escrevi 25. Sim. Então, você já escreveu sobre futuro, por exemplo? Né? Como se ele estivesse descobrindo a América. Eu falei: eu tenho um livro chamado O Seu Futuro Depende de Você. Eu não preciso escrever 50, 100 livros para imortalizar a minha carreira. Poderia, até poderia, eu tenho material para isso. Mas eu não vejo necessidade disso. Eu escrevo sobre o que eu acredito que sejam temas principais para evoluir
o psicológico, o emocional e o espiritual das pessoas. Você acha que não perder o sentido da raiz é importante para você ser bem-sucedido? Olha, a nossa origem é fundamental, nós temos que honrar a nossa origem. Recentemente, eu perdi a minha mãe, ela foi sepultada junto com o meu pai no mesmo cemitério que estão os meus avós. E quando nós saímos do sepultamento dela, eu peguei os meus sobrinhos e os meus filhos e fomos render homenagem aos nossos ancestrais, que eles ainda não tinham feito isso, pequenos, né? Então, eu acredito que a nossa raiz, o que nós somos hoje, veio dos nossos ancestrais. Nós precisamos honrá-los, respeitá-los. Se você pegar os povos mais antigos, todos respeitavam os seus ancestrais. Sim. Hoje, como é que o jovem respeita o ancestral? Tirando foto e postando. Então, ele acha que isso aí é o máximo. O que é o respeito ao ancestral? É o respeito à dignidade com a qual eles viveram. Sim. O respeito que eles tiveram pela vida, pelas pessoas. Eles tiveram muito mais que nós, nesse sentido, né? Então nós temos que aprender. Essa coisa de meu avô não sabia nada, meu pai não sabia nada, eu é que sei. Gente, esquece isso. Você vai acabar voltando a fazer o que os seus ancestrais faziam. Sim. E de repente você vai estar tirando foto, selfie, igualzinho o seu pai tirava, o seu avô tirava lá sentadinho na cadeira dele. É muito importante que a gente não perca as nossas raízes, né? A natureza é assim, né? Você tira a raiz de qualquer parte da natureza, ela esmorece. O ser humano também é assim, principalmente a nossa raiz de crença. A nossa, eu não diria religião, mas diria de crença. Sim. Nós somos fixados nesse planeta pelas nossas crenças. Sim. Vocês veem só, todos os convidados que a gente traz aqui, quando a gente sempre começa o programa, a pessoa contando a história dela. E você vê que quando ela conta a história dela, ela traz riqueza. Você vê, né? O César falou o seguinte, olha, tudo que eu me tornei hoje é porque eu observava o meu avô lá, escrevendo aquelas músicas, né? E quando você falava isso, te trazia uma boa lembrança, uma boa memória, e aquelas músicas que o teu avô escrevia transformou você hoje num dos maiores escritores hoje do Brasil, que está no mundo inteiro, né? A gente estava conversando na Rússia, daqui a pouco já fala um pouquinho da Rússia, ele tem umas histórias bacanas de lá. Mas, e que fez você ajudar tantas pessoas de cultura, né? E você acha que as culturas também, claro, elas trazem essas diferenças, e você acha que a cultura brasileira é uma cultura que está mais aberta a esse ensinamento, ou mais fechada, ou isso mudou? Como é que você sente isso quando você foi vendendo os seus livros, né? Como é que você foi percebendo a aceitação e essas mudanças das pessoas, até nas palestras de quando você dá? A primeira coisa que eu descobri, Júnior, é que as pessoas de lá têm os mesmos problemas que as pessoas de cá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é o problema com o chefe, é o problema com o casamento, é o problema com o filho, é a mesma coisa. Uhum. É o problema do país, né? Sim. É a mesma coisa. Mas o brasileiro, ele tem uma característica muito interessante. Uhum. Eu chamo essa característica de pseudismo. Uhum. O brasileiro é um pseudo-conhecedor de qualquer assunto. É mesmo. Se você perguntar para ele sobre qualquer assunto, ele sabe. Se não sabe, dá 30 minutos que eu aprendo. Não, ele não vai aprender, ele já sabe. Não, ele já sabe. Por exemplo, acontece alguma tragédia, né? Queda de um avião. Você pega um motorista de táxi, por exemplo, ele te dá aula. É verdade. De como é que o avião caiu. Não sabe nada, nunca andou de avião. Sim. Mas ele fala com uma propriedade. É verdade. Eu me lembro que eu tenho uma tese de mestrado que fala sobre o pseudismo. Uhum. E eu me lembro que na época da tese a gente pegava um microfone, né, ia para a rua, entrevistava a pessoa e perguntava assim: você está sabendo aquela lei que todo mundo agora vai ter que ter cachorro e quando sair de casa vai ter que levar o cachorro, e quem fez a lei foi o vereador tal? Eu não me lembro o nome dos vereadores porque a gente inventava tudo. Sim. Né? A pessoa já respondia logo assim: eu conheço esse vereador só faz bobagem, eu tenho cachorro mas não vou sair com o meu cachorro, aliás vereador, na próxima eleição eu não vou votar em você. Quer dizer, ele não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer. Interessante. Mais de 100 pessoas que passaram por essa pesquisa da minha tese não deram o braço a torcer.
uma entre 100 olhou e falou assim, poxa, mas eu não vi nada sobre isso, né? Eu não vi em nenhum jornal. Aí ela entendeu, né? E nós explicamos. Então, o brasileiro, se você, na minha opinião, né, se ele quiser melhorar, assim, em termos culturais, ele precisa parar de ser pseudo-conhecedor de tudo. Ele precisa fazer exatamente o que você disse aí. Olha, eu não conheço esse tema. Você me permite? Eu vou responder depois, que é o que eu faço. Muitas vezes vem perguntas para mim que eu não sei, não tenho conhecimento daquele tema. Quando começou essa coisa da inteligência artificial, as perguntas que mais chegavam eram sobre inteligência artificial, né? Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento ainda, mas daqui 60 dias eu vou poder te responder. Eu fui aprender o máximo possível nas melhores escolas como é que funcionava isso. O brasileiro tem que ir buscar o que ele não sabe e parar de dizer que sabe. Qual é a cultura que você acha que por exemplo, se não sabe, direto, não sei, vou aprender? Todos os lugares do mundo que você já foi? Olha, o europeu tem muito disso. Sim, ele é questionador. Concordo. A Itália, por exemplo, eles são questionadores. E eles vão atrás. Falam, não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi falar sobre esse tema. O europeu tem isso. Aliás, eles têm história para isso, né? Porque eles não foram muito enganados, né? Foram muito ludibriados. O americano também é bem cético, então ele vai atrás da informação. Aqui no Brasil, o povo assim que tem mais resposta e com uma elegância impressionante. Ele responde para você como se ele fosse PhD do tema, é o carioca. O carioca Boa. Sabe tudo, ele discute, ele discute temas que nem existem, mas ele está lá, ele tá discutindo. Isso é uma característica bonita, talvez é o que faça do Rio essa cidade apaixonante para os turistas, né? Sim. Porque o turista não conhece o pseudismo brasileiro, é verdade, né? Mas convive com ele acha o máximo. Mas isso atrasa um pouco a nossa possibilidade de evoluir como sociedade. Estamos muito atrás, você acha? Bastante. Por quê estamos atrás? Bom, nós ainda paramos em vagas de deficiente. Eu vejo o caminhão, por exemplo, na Dutra, com a Nossa Senhora Aparecida desenhada na tampa traseira, naquela tampa enorme, e o caminhão segue pela estrada fazendo barbaridades. Sim. Nós ainda discutimos vagas de estacionamento de shopping. Então, nós não temos uma evolução social que pode nos conduzir a uma situação diferente. A gente precisa evoluir nessa condição social, de respeito ao próximo, de gentileza. Sim. Quando sairmos daqui hoje, o farol irá abrir e nós ficamos 1 minuto depois que o farol abrir. A gente ouve aquelas palavras de elogio sensacionais, né? Então, isso atrasa muito, a questão social atrasa muito a evolução das pessoas. O povo judeu é um povo que você vê ele como nessa situação que a gente está falando aqui? Então, os judeus têm uma história triste, tem um outro lado de uma história de evolução, né? Mas eles são, nessa questão social, são melhores. Sim. Eles respeitam os mandamentos da sociedade. Sim. Então o filho dele tem que cumprir aquele ritual, eles têm que cumprir, quer dizer, isso é uma condição social. Sim. Veja, nós não temos quase nada para cumprir e não cumprimos o pouco que temos. Sim. O brasileiro, se ele evoluir em questões sociais, de convivência social, vai se tornar um dos melhores povos do mundo. Bacana. Viu só, pessoal? Tudo depende da gente. Estamos dispostos a aprender, estamos abertos ao aprendizado. E César, aonde você acha que está esse conhecimento para o pessoal que está nos assistindo fala, olha, eu quero evoluir. Se o outro do meu lado ele não quer, se o outro está com preguiça, não está disposto, eu quero. Aonde ela encontra isso hoje, você acha? Você encontra esse conhecimento praticando o bem. Olha que bacana. Nossa, é simples assim. Anota aí, pessoal. Se você praticar o bem, você vai entender esse movimento do universo, esse movimento social.
E você vai entender como é que isso funciona e você vai poder ser uma pessoa muito melhor. Então, pratique o bem. Deixo até uma pergunta aqui, né? Você já praticou o bem hoje? Se não, vai lá. Anota aí, olha essa pergunta aí. Vale a pena. Vale a pena depois você assistir esse programa lá no YouTube, no canal da BMC News, e lá no comentário você escrever qual foi o bem que você partilhou no dia. Isso é tão importante. Ótimo, ótimo. Gostou Boa. da ideia? Muito bom, muito bom. Nota 1000 para você. Né? Então você vai lá no canal, assiste de novo e comenta lá, né, que o César vai ver, eu vou ver, pra gente acompanhar, porque fazer o bem é tão importante, né, Olha, César? Faça uma vez por ano, uma vez por mês. Agora, se você fizer uma vez por dia, Tá ótimo, hein? a sua trajetória rumo ao desenvolvimento social e humano vai ser bem mais rápida. Sim. E temos que estar dispostos, né? Nós temos que ter a predisposição, porque disposto a gente nunca vai estar, essa é a realidade, né? Nós somos mamíferos, e mamíferos são sempre muito acomodados, né? São facilmente manipuláveis. Sim. Nós temos um DNA de mamífero. Tanto que os animais domésticos todos são praticamente todos mamíferos. Sim. É o DNA da manipulação. Então, dificilmente você vai estar disposto, mas você tem que ter uma predisposição. Sim. Essa predisposição é que vai te levar a fazer o que você precisa. São quantos livros escritos? Eu escrevi 25 ao longo da carreira. 25 livros. E como é que foi a escolha desses títulos, César? Olha, eu vou lançar meu livro agora, né? Em breve aí, já até vai estar aqui na BMC News também. E até agora eu vou aprender também com o mestre aqui, né? O cara tem vários best-sellers aqui, então vamos lá. Você escreveu, foi assim, eu escrevi um livro e aí foram nascendo vários, ou você fala assim, não, eu quero fazer uma sequência. Como é que foi? Porque às vezes o pessoal tem uma vontade, todo mundo fala assim, plantou uma árvore, escreveu um livro, então já se tornou alguém na vida. Como é que foi as escolhas dos títulos? Os meus primeiros 3 livros não fizeram sucesso, foram um fracasso. O meu 4º livro foi o livro que fez sucesso. É um livro inspiracional, foi um livro escrito por inspiração, foi a semente de Deus. Foi escrito em 7 dias. Os outros livros, alguns outros foram livros de inspiração. Veio a Razão da Vida, Força da Intuição, são livros de inspiração. Tenho livros de ideias e tenho livros de pesquisa. Por exemplo, esse que eu deixei para você hoje aqui é livro fruto de pesquisa. Tem quase 15 anos de pesquisas para escrever esse livro. Ele é muito interessante porque ele fala sobre a liderança de Jesus, os bastidores da vida de Jesus, Olha como é que legal. ele liderava aquela equipe toda dele de 12 pessoas. Né? E nada fácil, né? Você achou que eu ia falar 1 milhão? Não, eram 12. 12. Né? E nada fácil, né? Os 12. Para ele, na realidade, para ele não houve dificuldade. Sim. Né? Houve dificuldade para os 12, mas chegou a um ponto que os 12 já estavam fazendo o que ele fazia, já entendiam o que ele entendia e aconteceu o que ele dizia, vocês serão eu. E isso aconteceu. César, você falou que os 2, 3 primeiros livros foram um fracasso. Usou a palavra fracasso, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, em todos vários lugares, quando eu falo aqui no Brasil, eu quero dizer, especialmente o nosso povo, às vezes tenta uma vez e já desiste. Às vezes a pessoa é um talento enorme, ela tem o dom, mas por causa de um fracasso, ela desiste. E aí você escreveu foi um fracasso, você falou? 2 fracassos. 3 fracassos. 3 fracassos, depois veio e se tornou um best-seller. E, cara, os seus livros hoje, a maioria deles estão aí escritos em vários idiomas. O que você tem a dizer para as pessoas que desistem logo na primeira, que nem aqueles memes que a gente vê na internet, né? O cara tá cavando, tá pertinho do diamante, e aí quando tá chegando perto ela desiste. Quando você estiver caminhando pelo inferno, continue caminhando. Porque até o inferno tem uma porta de saída. Muito bom. A gente não fracassa porque a gente erra. A gente fracassa porque a gente desiste. Muito bom. Anota aí, pessoal. Anota aí. Repete, por favor, Sérgio. Quando você estiver caminhando pelo inferno, continue caminhando. Até o inferno tem uma porta de saída. Nós não fracassamos porque erramos. Nós fracassamos porque desistimos. Muito bom. Muito profundo isso. Muito profundo.
Quando eu escrevi 3 livros que foram um fracasso, na realidade, eu descobri 3 modelos de livros que eu não deveria mais escrever. É isso que tem que ser avaliado. Quer dizer, aquilo que você fez ainda não era o correto, você precisa mudar a sua estratégia. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que eu recebia livros inspirados, que eu sentava e recebia um livro. Sim. E aí eu passei a usar essa energia, mas enquanto eu estava ali tentando ser burocrata, né, escrevendo poemas e poesias dentro das métricas e rimas, eu não estava deixando essa intuição chegar até a minha mente. Quando eu me liberto do catedrático, eu passo a ser um autor inspiracional. O que eu achei interessante, César, você falando, que muita gente falaria bonitinho assim, né? Ah, não foi tão vendido, era o início, né? Você já lascou. É a realidade. Gostei dela. Nós temos que ser realistas, sabe? Sim. Quando você assume a realidade, você fica mais dentro da sua própria vida. Senão você vive uma vida de ilusão, uma vida que não tem veracidade. Não é porque tem muita gente que esconde o fracasso, isso é pior ainda. Também acho. Então você pergunta, não, eu sempre tive sucesso. Uhum. Eu sempre fui um sucesso, eu nunca errei, eu só acertei. Tem muito hoje. Essa geração, as gerações, né, Y, Z, agora tem o alfabeto grego inteiro, né? Nunca errou. Tudo que eles fazem é certo. Então a pessoa omite uma parte da vida dela. Eu não sei por quê, eu acho que é tão natural você ter falhas na sua vida. É claro, não é natural você falhar a vida inteira, senão você não aprendeu nada. Eu acho que nós aprendemos muito também com os erros alheios. A gente tem aqui no Brasil tem uma tendência de que olha que interessante o que eu vou dizer agora. Aqui no Brasil você só encontra livros de sucesso. Como atingir o sucesso, como ser o the best, e aí por aí vai. Não há um título de livro que ensine pessoas a não fracassar contando a história de fracassados. Você conhece algum livro que conta a história de fracassados? Não. Daria uma biblioteca. Nós temos muitas. Sim. Aqui no Brasil. Sim. Agora, ninguém até hoje teve coragem de escrever e fazer livros sobre os fracassos. Autores de sucesso, empresários de sucesso. Poxa, e os que fracassaram? Eles deixaram um legado de ensinamento do que não fazer. Sim. A gente teria que descobrir. Olha, pessoal, tá pegando fogo essa entrevista aqui, ó. Tem muita polêmica ainda, mas a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o César e você vai ver só quanta coisa polêmica eu vou perguntar para ele. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, o programa que te ajuda, que te ensina e mostra como você pode ser feliz em todas as áreas da sua vida, porque isso sim é uma pessoa bem sucedida. Mas voltando aqui com o César. César, terminamos o primeiro bloco de uma forma polêmica. Você tem toda a razão do que você disse, que a gente vive uma geração que só fala de sucesso, que não erra. Eu acho isso muito perigoso. Ou é exagero meu? Você acha que... Eu acho muito perigoso quando a gente só mostra a parte boa, né? E as pessoas não mostram. Por exemplo, muitos que vêm aqui, tem vários empresários que falam assim, olha, eu fracassei 3 vezes, fali 2 vezes, né? Eles falam com naturalidade o fracasso, mas hoje as pessoas escondem isso. Você não acha perigoso? Vamos começar assim. Se você procurar no dicionário americano, ou mesmo no inglês, não existe a palavra fracasso. Uhum. Não tem isso lá. Isso é uma coisa nossa aqui. Tá. Uma coisa mais ou menos latina. Sim. Para eles, é uma falha. Uma falha normal. Falha de carreira, falha de conhecimento. Uhum. Aqui no Brasil, a palavra fracasso, na minha opinião, tinha que ser retirada do dicionário. Por quê? Porque ela rotula aquela pessoa a não ter mais chance na vida. Como Maria Madalena, né? Se alguém fala de Maria Madalena, ninguém fala assim, ela foi uma primeira santa da igreja.
Maria Madalena, prostituta. Foi a discípula feminina. Exato. Né? E na realidade ela nem era prostituta, isso daí é uma lenda popular, porque eu falo dela no livro. Ela foi a primeira discípula feminina, né? Ela trabalhava e servia numa taverna da época, né? Aos homens que faziam jogatina e tal, mas nunca foi prostituta. Maria Madalena, ela se aproxima de Cristo porque Cristo a cura dos demônios. Sim. O de Chosen mostra bastante isso. Então só isso, nada mais. Eu conto aqui, depois se vocês quiserem saber mais. Olha pessoal, deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Um Homem e Seus Discípulos. Tem na Amazon? Tem na Amazon. Você encontra todos os meus livros lá. Na Amazon. Olha só pessoal, vale a pena. Até voltando aqui ao tema do fracasso, a palavra fracasso no Brasil é muito pejorativa. Sim. Porque ela te coloca numa posição rasteira. Ele é um fracassado, como se ele não pudesse fazer mais nada na vida. Então, o poder dessa palavra, aqui no Brasil, ao longo do tempo, vem dificultando a vida de muita gente. Sim. E a culpa são dos pais antigos, porque os filhos, quando pequenos, ouviam muito isso. Tomava uma notinha baixa, chegava em casa, você vai ser um fracassado, onde já se viu tirar a nota C, D, né? Então nós temos que perder isso. Aliás, olha, nunca diga aos seus filhos em nenhum momento que seu filho é um fracassado. Se não era, vai ficar. Sim. Porque o poder da palavra de um pai, de uma mãe, ou de um ídolo, por exemplo, que você tenha, é brutal. Ele fica no inconsciente da pessoa. Eu falo muito isso também sobre esse tema, se você permitir. Para quem não conseguiu assistir uma palestra minha, ainda não conseguiu estar junto lá na plateia, eu fiz um curso digital, chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Esse curso digital você entra aqui no meu Instagram, que é Romão César, está aí no seu GC, e ele está lá. Ele é um valor assim irrisório, pelo que representa o curso. Sim. Em 2 horas eu entrego para você praticamente todos os meus estudos e temas que você vai usar para ser o protagonista do seu futuro. Porque hoje as pessoas trabalham muito pouco para serem protagonistas do seu futuro. Sim. E lá eu estou explicando para você como é que você vai ser o protagonista do seu futuro. Não é tomar rédea da sua vida, não. É ser protagonista do seu futuro. É você criar hoje o que você vai viver amanhã. Sim. Ou seja, eu semeio para colher. A grande e velha parábola, né, da colheita. A perfeição, a gente sabe que ela não existe, né, César? Mas você acha que nós aqui no Brasil ainda somos muito apegados a essa utopia da perfeição? Olha, melhor que a perfeição é o caminho da perfeição. Porque nós aprendemos muito mais no caminho do que na chegada. Sim. Ninguém nunca vai chegar à perfeição, porque é o que você disse, ela não existe. Mas o caminho na busca da perfeição, ele é lindo. A gente aprende muita coisa. Coisas que tocam o nosso coração, nossa mente. Na minha carreira de escritor, eu aprendo muito mais no caminho do que quando vou receber uma homenagem. Sim. Então, eu acho que você tem que aproveitar o caminho. E, às vezes, o seu destino pode estar no caminho que você evitou a vida toda. É muito profundo, é verdade. É verdade. Às vezes você evita algo que o inevitável está lá, né? E aí você vai se distanciando, né? Porque o universo é assim. Quando você foge um pouquinho do seu destino, você toma uns peteleco, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Então, às vezes, nós precisamos refletir, porque a gente hoje vive mais para evitar do que realizar. É verdade. Então a pessoa se casa, mas ela se casa para evitar se separar. Medo ou insegurança, o que você acha que é Falta isso? de conhecimento sobre o tema. Eu acho que nós precisamos entender mais sobre aquilo que queremos. Não é achar que o universo vai te dar de presente. Ele pode até dar,
mas a vida bate onde a gente chuta. Então, tudo que você chutar na vida é ali que você vai apanhar. É ali que a vida vai pegar você. A vida bate onde a gente chuta. Aprenda sobre o que você precisa. Vai casar? Aprenda sobre casamento. Leia Só o Amor Não Basta, por exemplo. Né? Você vai entrar numa empresa, vai fazer uma entrevista de emprego. Aprenda sobre a empresa. Eu, hoje, antes de estar aqui com você, eu cheguei um pouquinho mais cedo. A cidade ajudou. Sim. Né? Raro isso, né? Raro isso. Eu tive o privilégio de conhecer esse conglomerado espetacular. Espetacular. Um conglomerado internacional. Está de parabéns de estar aqui. Conheci os estúdios, conheci algumas pessoas. Então, isso me dá um pouco mais de elementos para estar sentado aqui com você. Sim. As pessoas querem as coisas, mas não querem conhecer as coisas que querem. Sim. Existe um versículo bíblico, a gente falou bastante de Bíblia aqui, em Oséias, que diz o seguinte: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Isso aí. Há mais de 3.000 anos atrás escrito, ainda se faz verdade, né? E por incrível que pareça, veja, nós voltamos à raiz praticamente. Exato. Né? Veja como eles já sabiam. Sim. No que a gente se tornou diferente? A gente se tornou diferente numa evolução tecnológica. Sabe? Que também não é tudo isso. De vez em quando as pessoas já estão se cansando do celular. Sim. Eu tenho amigos que o celular já toca, ele desliga. Hoje eu não quero mais saber disso. Nós somos seres agregados. O que são seres agregados? São seres que vivem de toque, de olhar, de palavras, de companhia, de cerebração. Isso nunca vai mudar. Sim. Nós pudemos ver agora, na passagem do Ano Novo, uma cena que, para mim, não diria triste, mas lamentável, né? A Champs-Élysées toda tomada e todo mundo de celular na mão. Pessoal, essa cena é importante. Nós vamos colocar aí vamos fazer um VT para que você assista e dê uma olhada no que aconteceu lá na França. Dá uma olhada. Então você vê o Arco do Triunfo, né? Olha. Milhares e milhares. Ninguém estava olhando para ninguém, ninguém abraçou ninguém, ninguém festejou com ninguém. Estavam todos preocupados em filmar. E perderam um momento. Isso é que eu chamo de abandono do caminho. Entendeu? Sim. Abandonou o caminho. Você sabe que teve um show, um dos shows que teve aqui, esqueci o nome da banda agora, de um cara famoso. Me fugiu o nome, mas e tava todo mundo assistindo o show com o celular. E ele fingiu que caiu. O show foi aqui em São Paulo, que fugiu mesmo o nome da banda. E ele fingiu que caiu para todo mundo olhar e falou: gente, larga o celular. O que vai ficar eternizado é o que vocês estão vivendo e não o que está sendo filmado. Que é isso que você está falando, né? E a gente venderam essa ideologia pra gente, né? A empresa de tecnologia vendeu isso. Então, e como nós somos mamíferos, olha só que interessante, né? A gente comprou isso rápido, porque nós somos manipuláveis geneticamente. E é uma tristeza, porque você perdeu um grande momento de estar numa das vias mais importantes do mundo, rodeado de pessoas que podiam estar se abraçando, né? Se congratulando, desejando algo de bom para outra. Mas vai acontecer muito ainda. Nós temos ainda um caminho de evolução um pouco longo, não precisaria ser tão longo nem tão árduo. Você acha que o grande calcanhar de Aquiles hoje da humanidade, para que as pessoas sejam felizes em todas as áreas da sua vida, é essa falta de conhecimento baseado nas suas escolhas? Então, se eu escolher isso, a pessoa, ela, por falta de conhecimento, de ela não se aprofundar, você acha que é um grande mal hoje, uma grande dificuldade a pessoa ser feliz em todas as áreas da vida dela? As pessoas têm liberdade de escolha, mas não têm responsabilidades sobre o resultado. Anota isso aí, pessoal. Anota isso daí. Então, você escolheu, mas qual é o tamanho da sua responsabilidade sobre o resultado? Sim. Então, escolha requer um resultado, ela vai ter um resultado. Se você não avaliar como você vai reagir com o resultado, a sua escolha foi ruim. Sim.
Você escolhe porque você escutou um comercial de televisão. Sim. Então, é mais ou menos assim aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho do mundo corporativo, se você permitir. Claro. Uma revista de negócios corporativos põe na capa: engenheiro abandona cargo milionário numa empresa para montar uma cervejaria. O que acontece 1 mês, 2, 3 depois? Tem um monte de engenheiro abandonando o cargo para montar uma cervejaria. A gente faz o que a sociedade está te impulsionando a fazer. E aí você perde a sua intuição, seus talentos, suas aptidões. Você sepulta os seus talentos e aptidões para vivenciar algo que a sociedade está colocando para você. Sim. César, você fracassou em 3 livros. Você imaginava um dia lá atrás que seus livros seriam estar em tantos idiomas, em tantos países? Você imaginava que você chegaria, o seu livro chegasse no mundo inteiro? Você tinha essa noção, ou esse desejo, ou foi acontecendo? Não, eu não imaginava. Eu estou perguntando porque o meu livro vai ser lançado agora, então eu quero aprender com o mestre. Será um sucesso. Não cometa o erro que eu cometi nos 3 primeiros livros. Eu escrevi para mim. Sim. Então não dá certo. Né? Você tem que escrever para as pessoas e perguntar se as pessoas vão gostar de ler aquilo. Sim. Isso é o grande segredo quando a gente senta para escrever um livro. Mas eu nunca imaginei. Porém, uma coisa eu fiz. Eu dei o máximo de mim em cada livro. Dei o máximo do meu coração, da minha mente, daquilo que a gente conheceu, daquilo que a gente aprendeu. Até então, nos que fracassaram? Até nos que fracassaram. Só que os que fracassaram, o que aconteceu? Eu fiz para mim, porque eu gostava de poesia. Eu amava, ainda gosto muito, né? Mas nunca mais vou escrever poema. Eu escrevo e guardo. Eu escrevo e fica guardado, mas não vai virar livro. Nós temos que fazer as coisas para serem compartilhadas. Hoje, por exemplo, se os chineses consumirem a partir de hoje igual aos americanos, a gente vai precisar de outro planeta Terra. Se os chineses e indianos consumirem igual aos americanos, nós vamos precisar de 2 planetas Terras. Caramba. Você tem que entender que o que você faz tem que ser multiplicador. Sim, tem que escalonar. Se não for multiplicador, repensa. Trabalha naquilo até aquilo se tornar multiplicador. Sim. Muitas coisas que vieram com a tecnologia têm essa característica, elas são multiplicadoras. Sim. Quando você comprou o seu primeiro telefone Apple, veio com manual? Da Apple? Você veio com manual? Acho que não. Tem manual. O telefone tem manual, é intuitivo. Então, escrever um livro ou qualquer outra atividade hoje, você tem que aproveitar esse sistema intuitivo que o ser humano tem. Você tem que escrever para a intuição daquela pessoa. Sim. Tanto que você compra o aparelho hoje ou outras coisas. Né? Antigamente, eu, por exemplo, não sabia nem programar um videocassete. Era um horror. Você ficava ali com aquele livro enorme, né? Tentando programar o videocassete para gravar um filme tal hora que você não estaria em casa. Você não via a hora de passar para você gravar. Então, hoje você usa a sua intuição. Você não tem manual. Sim. Isso tudo é uma maneira do ser humano aproveitar o potencial dele. Qual o país que mais surpreendeu você que chegou ao seu livro? Falou, nossa, chegou aqui? Rússia. A Rússia. 12 títulos lá. A Rússia é um país muito interessante porque as pessoas falam que é um pessoal frio, né? Pessoal sem religião. Tem muita crítica a respeito disso. Sim. E a gente fica com uma imagem que é a imagem social, né? Que a sociedade vai apregoando. E na realidade não é nada disso. Sabe? As pessoas lá têm crença, elas amam, elas brigam, elas querem se relacionar
com as suas crenças, elas querem um mundo melhor também. Então, quando eu lancei o primeiro, eu achei que ia parar por aí. Um livro só, eles pegaram porque o livro é sucesso aí nas feiras mundiais de livros, inclusive em Frankfurt. Mas não parou não, foram 12 títulos, são 12 títulos hoje na Rússia. Muita gente fala que existe muito preconceito com o brasileiro lá fora. E na verdade, você é uma prova que isso não é verdade, porque você está em vários países, o seu livro chegou em vários lugares, e aí você, outro dia contando nos bastidores que a gente estava junto, que o cara falou assim, nossa, tem um cara que parece com você, mas com um nome diferente, e ele se surpreendeu que era você. E cara, e você está na Itália, está na Rússia, França, os seus livros chegando, o povo ele acolhe bem aquilo que é muito bem feito, né? O brasileiro precisa parar de querer ser brasileiro lá fora. Explique isso melhor, gostei desse assunto. Em casa de rei, você tem que respeitar o reinado. Sabe? Você tem que aprender a não furar fila. Você tem que aprender a guardar a sua vez. Se está escrito lá não use flash, não use flash. O brasileiro, na Europa principalmente, é o povo que mais dá trabalho por não respeitar aquelas pequenas normas sociais. Essa é a questão que nós criamos essa imagem. Entendi. Então, eu me lembro, uma vez naquela época você podia, né, subir a torre de Pisa e, bom, você vê os europeus ali todos admirando, aí sobe uma entre aspas, uma trempa, né? E eu falei, por esse barulho é brasileiro. E era brasileiro. Uma turma de 12, mais ou menos. Sabe o que eles fizeram? Eles encostaram na balaustra da torre e começaram a gritar, agora, vamos derrubar, acaba de entortar, vamos derrubar. Então, essas coisas que você faz no Brasil é bonitinho e tal, né? Viraliza, mas, gente, para de ser brasileiro lá fora. Você tem que respeitar as normativas dos países. Sim. Então, a gente não respeita muito, não. Então, se você respeitar, pode ter certeza absoluta, você será muito querido. É tão verdade que você está falando. Isso aconteceu comigo na Itália e em Israel. Foi interessante isso. Eu estava na Itália, estava na Capela Sistina, e eles falavam, não tirem fotos e não usem lá. Mas só tinha brasileiro lá. E os seguranças, o italiano grita, né? Ele não fala. Brasiliano! Brasiliano! Né? Tipo, não tira foto. Tal. E na Terra Santa também, eu vi um comentário, achei muito interessante, porque na hora que a gente foi entrar na gruta onde as crianças que Herodes matou, então ela tem algumas cadeiras e tal, e se não me engano, João Maria Vianney, acho que o túmulo dele tá lá. Ele fala assim, agora é brasileiro. Vai dar trabalho para arrumar, vai ter bagunça. Um guia falou isso lá, né? E é verdade, é uma pena, né? A gente acaba sendo maus vistos porque a gente não respeita o costume dos outros. Né? Precisa. Eu tive reuniões, por exemplo, com editoras de algumas partes. Teve reuniões que eu me instruí. Por exemplo, não podia sentar naquele sofá e direcionar a sola do meu sapato, cruzar a perna como a gente cruza aqui, mostrando a sola do sapato. Né? Existem pequenas regras que pesam muito nas relações. Sim. Não que você precise aprender tudo, mas aprenda sobre o que você vai fazer. Então, você vai visitar lugares, aprenda as regras desses lugares. Por isso que eu digo, não seja brasileiro lá fora, porque isso está incentivando essa imagem nossa ruim. Está acontecendo em Portugal. Sim, eu vi um comentário esses dias que está um bafafá lá em Portugal. Então, você não precisa ser brasileiro lá em Portugal. Respeite as normas. Deixe as pessoas te conhecerem. No fundo, eles vão ver que o brasileiro é legal. Né? Sim. Mas até lá você tem que respeitar as normas. Sim. E onde você quer chegar, hein, César? Qual é o próximo passo? Eu já cheguei. Eu acredito que o que a vida me proporcionou até hoje, né, eu pretendo continuar nesse caminho. Mas eu não quero chegar, né? Eu quero aproveitar o caminho. Quero continuar com as palestras, continuar lançando livros. Ano que vem vai ter um livro novo. Vou dar um spoiler pra gente aqui, dar essa moral aqui pro Sou Bem Sucedido aqui. Será um livro de inspiração.
Inspiração. Então eu não posso te dar muito spoiler, porque não é um livro de ideias. Né? Por exemplo, O Seu Futuro Depende de Você é um livro de ideias. Sonhando e Realizando é um livro de ideias. Tente Outra Vez é um livro de ideias. Quer dizer, tem alguns livros que são de ideias que a gente pode até dar spoiler. Mas eu estou me abrindo para receber aí uma nova inspiração, e essa inspiração já está chegando. O ano que vem a gente vai ter esse livro. A inspiração, quando vem, ela é meio truncada, né? Um pedaço aqui, outro pedaço ali. Depois você tem que unir tudo, né? Eu vou anotando, vou marcando, nem eu sei o que vai acontecer. Então eu nunca sei direito o começo e nem o final dos livros inspiracionais. Mas será um livro novo, prometo avisá-lo com antecedência. Vem lançar aqui no programa. Com o maior prazer. Vem lançar aqui eu estou muito impressionado aqui com a sua estrutura, com a sua capacidade de entrevistador. Obrigado. Desejo cada vez mais sucesso. Obrigado. Se o seu avô estivesse aqui, ó, do meu lado, o seu avô, não saiu da minha cabeça, César. Eu fiquei imaginando aqui o teu avô escrevendo e você se inspirando. E o teu avô, né, ele escreveu músicas que chegaram, né, em cantores aqui no Brasil, daquela, né, raiz, mas aquilo teve um fruto. E aquele fruto foi você, que se tornou um grande palestrante, um cara que desde que eu conheci me tornei admirador e que tem vários livros no mundo inteiro. Se o seu avô estivesse aqui, o que você falaria para o teu avô quando você olha toda a sua trajetória até hoje? Vozico, que saudade. Que saudade. É o que ficou. Porque durante a nossa convivência, a gente procurou conviver com o máximo de amor possível. Né? E ficou a saudade, né? Eu sempre lembro muito dele, tem um livro dedicado a ele. Quando nós carregamos as nossas raízes, é aí que a gente se torna humano de verdade. Sim. É aí que você pode dizer, puxa, esse é um ser humano. Eu fico imaginando o Vozico, pegando ele lá, colocando ele do lado lá, e o Vozico escrevendo as musiquinhas sertanejas, incentivando, motivando. E você que é pai, você que é mãe, motive os seus filhos. Não queira, às vezes, transformar os seus filhos naquilo que você não foi. Não faça isso. Mas os motive, incentive, né? Porque aquelas músicas sertanejas que o Vozico escreveu transformou aí num grande escritor e palestrante. E a gente segue o mundo, né, espiritual, porque você recebe essa energia fica em você. É muito importante a gente fazer essa energia fluir. Sim. E os ancestrais têm isso. Sim. Como eu, por exemplo. Eu tenho um neto que adora ouvir história. Então, essa semana ele ficou em casa. Vô, senta aqui e me conta umas histórias. Porque contava para os meus filhos. Olha só. Então, os meus filhos é que disseram para ele. Né? Então, ele passou a ser meu ouvinte por causa dos meus filhos, do Igor, do Breno e do Arthur. E até hoje as histórias são intrigantes, né? Tem algumas delas que nunca tiveram fim, eles perguntam até hoje, pai, como é que terminou aquele negócio? Falei, senta aqui, que é uma história, e nunca termina. Eu acho que nós temos que entender que Deus nos fez por uma grande razão, por um grande motivo. Nós não somos uma aventura, nós viemos para transformar e precisamos cumprir essa missão. Anota isso. Descubra a sua razão, descubra o seu motivo, porque você não é um fruto de um acaso. É isso que você quis dizer, não foi? Não, tem muita gente que acha que a vida é uma aventura, e não é. Não é uma aventura. Seria muito hipócrita isso. Sim. Nós somos o elemento do planeta mais sofisticado que existe. Ninguém ainda conseguiu fazer. Agora, por outro lado, nós somos os únicos seres vivos desse planeta que temos consciência da morte, mas vivemos como se nunca fôssemos morrer. É verdade. É verdade. Gente, olha só. Hoje eu recebi aqui César Romão,
Ganhei este livro aqui, ó, claro, com uma linda dedicatória, tá vendo só? Eu vou devorar esse livro aqui, e você pode entrar lá no site da Amazon e procurar lá César Romão, você vai ver lá uma lista enorme, já faz a programação sua lá, ó. Eu vou ler esse mês, depois eu vou lendo esse, porque esse cara é fantástico, livros fabulosos, que eu tenho certeza que vai ajudar e inspirar você. César, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado. Parabéns, sucesso. Quero reiterar aqui, você pode entrar lá no meu Instagram, se você não assistiu palestra ainda, faça o curso, seja protagonista do seu futuro e prestigie esse programa aqui, é nota 1000. Opa, muito obrigado. E olha, aqui tá o Instagram dele, vai lá, segue ele lá. Eu o sigo, sempre tem lá vários conteúdos fantásticos que vale a pena. E na semana que vem a gente tem mais programas sobre bem-sucedido. E olha, é possível ser feliz em todas as áreas da sua vida, tá bom? Pega aí o seu celular, coloca no QR Code, a gente espera vocês. A gente vai ter encontro de uma semana de mentoria, eu e mais 10 especialistas. Um abraço, pessoal, até semana que vem.